Salve, salve família Alviverde, trazendo mais um vídeo do canal para vocês aqui. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa falando tudo sobre essa atuação aí do Palmeiras que estreou com empate, né? Começou perdendo, mas conseguiu aí um empate e jogou melhor, né? Que o Júnior Barranquilla, né? Mas não conseguiu a vitória. Vamos ver o que a imprensa falou aí desse jogão. Então, sem mais enrolações, galera, agora aí com o vídeo. Sobre estes e outros assuntos envolvendo as duas principais competições sul-americanas. Tá bravo o goleirão ali do Júnior Barranquilla, hein? O que aconteceu, hein, rapaz? Não é pra ficar bravo não, porque no frigir dos ovos ali quase que o Palmeiras ainda vira. O que aconteceu com o Palmeiras do primeiro pro segundo tempo que o time melhorou, Jean Oddi? Tudo bem? E o homem jogou bem hoje também, o John Ares. Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Sem dúvida, foram tempos bem distintos, né? Porque o Palmeiras não começa bem o jogo. Eu acho que nos 25 minutos iniciais ele não era nem melhor do que o Júnior. A partir ali da metade do primeiro tempo ele tem uma evolução, sim, né? Mas é principalmente no segundo tempo, a partir da segunda etapa, que o Palmeiras melhora muito e tem, acho que nos seus 10, 15 minutos finais, o momento de real pressão, né? Acho que assim, são os 15 minutos finais que mostram a diferença técnica entre os dois times, de capacidade entre os dois times. Até talvez desfazendo um pouco a tese de que o problema era físico e tal. Claro que as entradas foram muito importantes, né? Porque você tem o Felipe Anderson entrando muito bem, você tem o Sousa entrando bem também e fazendo o gol de empate. No fim das contas, eu acho que depois de um empate fora de casa, estreia, a gente se pergunta, o resultado foi bom ou não foi bom? Em geral, é a pergunta que a gente se faz sempre, né, depois de qualquer resultado de brasileiro, quando é um empate. Porque quando é derrota, obviamente, você sabe que não foi bom, quando é vitória, é bom. O empate, eu acho assim, ele não tem nada de grave, não tem nenhum problema, quer dizer, o Palmeiras deve se classificar sem dificuldades, mas obviamente poderia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras poderia vencer, e aí eu falo pensando muito também no Campeonato Brasileiro, no que tem acontecido muitas vezes em primeira fase de campeonato de Libertadores, quando os times estão brigando por título brasileiro, né? Hoje a gente viu o Flamengo, por exemplo, já deixando algumas peças importantes de fora do primeiro jogo. O Palmeiras, para minha surpresa, foi com todo mundo. Foi com o seu time titular. Eu até achei que aquelas figuras, os que entraram, né? Sim. Sousa, o Felipe Anderson. Kelvin entrou também. O Kelvin entrou também, mas achei que o Fux pudesse começar jogando, o Lucas Evangelista pudesse começar jogando, mas não. Ele veio com um time que tem jogado todos os jogos. Não sei se isso significa uma mudança ou não para o final de semana, né? Para o clássico contra o Corinthians, ou se ele vai com esse mesmo time para o clássico contra Tirando o Arias, né, que está suspenso. Esse com certeza não estará em campo, mas os outros, não sei se ele vai fazer alguma outra mudança, né? Se ele deve colocar, pode colocar o Felipe Anderson. Vitor Roque pode voltar. Né? Vitor Roque tem a possibilidade de voltar, não sei se os 90 minutos, porque faz tempo que não joga. Mas enfim, eu acho que a questão no fim do resultado, ele poderia ser melhor, principalmente pensando nisso. Pensando no fato de que muitas vezes... Vocês domingo acho que não dá para poupar não, até porque o Palmeiras é o líder do campeonato, está defendendo essa liderança, seria fundamental chegar lá em maio, né, quando parar a competição, lá no final de maio, conseguir chegar, manter essa primeira colocação e ter até uma gordurinha, que seria muito boa para o retorno. Mas você está em qual lado aí dessa história, Zupac, que olha esse placar e fala, beleza, 1-1 tá bom resultado, maravilha, ou poderia ter sido melhor, tudo bem? Tudo bem, William, uma ótima noite a você, aos companheiros da Fã de Esporte. É engraçado que existem 3 pontos de vista para responder a sua pergunta. Se você olhar a maneira mais macro possível, bom, empatar fora de casa com o Júnior não é um mau resultado. Esse é o otimista. Se você olhar pelo que foi o primeiro tempo e o prejuízo que o Palmeiras podia ter saído no primeiro tempo, a ponto até de quase tornar irreversível o jogo, se volta com 2-0, por exemplo, do intervalo, nesse sentido também foi bom o empate. Mas se você olha pela maneira que foi o segundo tempo e pela quantidade de chances que o Palmeiras criou para virar, a maneira que o Palmeiras conseguiu empurrar o Júnior para trás no segundo tempo, e aí, para quem usa o argumento físico, na segunda etapa, quem não correu foi o Júnior. O Palmeiras empurrou o time colombiano para trás. Nesse sentido, pela maneira que o jogo terminou, dava a sensação que o Palmeiras poderia ou merecia ter vencido. Para essas pessoas, o empate foi ruim. Eu acho que o empate foi bom para o Palmeiras. Eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo muito acessível, o que não quer dizer que o Palmeiras vai passar o carro 3-4-0 em todos os jogos. E acho que dos 3 jogos fora de casa que o Palmeiras vai ter, o jogo de hoje era o mais difícil. Concordo. Jogar contra o Cerro no Paraguai para o Palmeiras tem sido costume. Jogar contra o Cristal no Peru
número não é o maior dos problemas e o Palmeiras mostrou isso recentemente. Jogar contra o Júnior, mesmo não sendo em Barranquilha, era o mais difícil dos desafios. Tem questões, Palmeiras sofreu muito no lado do Arthur hoje no primeiro tempo. O Arthur não saiu só porque tomou o cartão, saiu porque estava tomando um baile, o menino, né? Primeiro jogo de Libertadores dele. O Júnior jogou basicamente por ali no primeiro tempo. E as trocas que o Abel fez no intervalo deram consistência defensiva e ofensiva para o Palmeiras. Eu acho bom o resultado. O Palmeiras não tem obrigação de cravar 18 pontos, como o torcedor mais animado pode achar que tem. Acho que dentro dessa ótica toda, voltar com um pontinho na mala não tá ruim, não. Mudanças fizeram a diferença, né, Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem. Um abração a ele, Zupa, Jean, Vitor. As mudanças fizeram a diferença, não é a primeira vez. E é mérito de quem mexe, é mérito de quem tem profundidade de elenco. Acho que a gente já sentou aqui para falar de Sousa recentemente, a gente já sentou aqui para falar de Palmeiras virando, que não dava certo recentemente, dentro de uma partida, e eu acho que a divisão é muito pelo que a gente comentou ontem no final do programa, que a gente tentava observar os jogos de Vasco e Fluminense, por exemplo. Se você olha e fala o tal empate fora de casa numa competição sul-americana, ele tem vários recortes, o que é o pré-jogo e o que é o pós-jogo e como o jogo se apresentou. Eu tô com o Zupa, o gostinho amargo que pode ficar é pelo que você criou, tentou e fez volume, pelo menos no segundo tempo. Agora, tem muita coisa para considerar. O time do Júnior, eu comentava até aqui antes, eu esperava até menos, ainda que seja melhor que os outros dois. O estádio não é aquele bom estádio de Barranquilha, o o Barranquilha é o Metropolitano Roberto Menendez. Roberto Menendez, o Robelé é outra. Esse estádio tem um gramado bom, tem outro tipo de clima, tem outro tipo de... Hoje é um estádio, me parece, acanhado, gramado uma grama alta. O Palmeiras demorou a entender o que era. Em muitos momentos, se você via, o Palmeiras levava para a esquerda com áreas, o passe e não ia, o tapa que ele dá para o drible não ia, quem chegava não jogava. Então, eu acho que não dá para pesar muito como algo ruim. Fica aquela coisa, porque o Palmeiras é acostumado a não ter maiores dificuldades numa primeira fase de Libertadores, independentemente se é o time mais forte do grupo, se é o segundo time mais forte do grupo depois do Palmeiras. Então, fica aquela coisa do poderia ter vencido pelo segundo tempo. Empatou, não acho que vai empatar, também estou com o Zupa, com outros times fora de casa. Não acho que o debate hoje é, nossa, empatou, fez um ponto só, será que no confronto? Não, o papo não é esse. Poderia ter sido muito melhor. Agora, longe de ser um problema, aqui não é dosar ou não. O Palmeiras sabia o que estava fazendo no segundo tempo, principalmente. Acho que poderia ter caprichado mais em algumas situações. Me parece ali, depois dos 30 minutos, que pesa um pouco o cansaço para os dois lados. O ritmo do Palmeiras do início do segundo tempo cai, da metade final para o segundo tempo. Isso também pode ter prejudicado ali o volume e o que poderia ter sido feito. Mas não está de todo ruim, não. O time chegou, o time criou o que não tinha no primeiro tempo, que era a finalização um pouco mais limpa, espaço, conseguiu criar no segundo tempo. Uma bola, se não me engano, do Felipe Anderson no final, que ele consegue, ameaça, faz a finta, a bola passa rente atrás. Ele poderia ter sido um gol, poderia ter sido uma defesa. O Palmeiras estava ali para buscar fazer. E aí não fazer, claro, gera uma frustração de final de jogo. Agora não tem grandes danos você empatar com o Júnior em Cartagena, que não é mais em Barranquilha, né, para esse cenário de início de Libertadores. Muito bem. Boa partida do Sousa. Quando a gente pensa num time titular do Palmeiras, né, com o que tiver melhor à disposição, a gente discutiu isso recentemente aqui, né, Birne? É claro que o Sousa não entra nessa conta, né? Sim. Mas se ele for aproveitando as oportunidades, pode ser um 12º jogador nesse time? Tudo bem, William? Tudo bem? Você, Jean Zupac, Pedro, os fãs do esporte, e o elenco do Palmeiras é exatamente para essas circunstâncias. Eu concordo muito com o que disse o Zupac. Eu acho que no primeiro tempo, o Júnior... Porque assim, coletivamente, o jogo do Palmeiras foi um jogo ok. Como foi contra o Bahia? Ok. Nada de especial, não foi ruim, não foi ótimo, ok. Tecnicamente o time é bem superior ao Barranquilha, mas o Palmeiras tem uma coisa que é muito a cara do Palmeiras do Abel, da personalidade do time, que a equipe compete demais. E quando as coisas não funcionam na ideia de jogo dominante, o Palmeiras arranca resultados na marra, na personalidade, na força, ganhando divididas, ganhando bolas por cima, né? Trabalhando bem bolas paradas. No primeiro tempo, o Júnior fez isso. O Júnior ganhou muitas divididas. Foi. O Júnior teve mais intensidade que o Palmeiras, que é uma coisa muito rara para quem enfrenta o Palmeiras. E a mudança no segundo tempo, para mim, mais do que a mudança de jogadores, como a entrada do Sousa, que entrou muito bem, foi uma mudança de postura do Palmeiras. E eu não posso achar
que o problema foi físico, porque não mudou o time inteiro, né? Mudou 2 jogadores. Sim. Né? Então, foi uma questão de postura, de quanto esses jogadores do Palmeiras começaram a competir. E aí foi o Palmeiras, que a gente está acostumado a ver. Né? Com muitas bolas lançadas nas costas da defesa adversária, ganhando as bolas por cima como foi no gol, né? Ganha a primeira dividida, o Flau ganha a segunda dividida, o Sousa chega antes do goleiro. Isso é muito a cara do Palmeiras, porque um dos méritos que as equipes campeãs têm, principalmente no futebol sul-americano, acho que com exceção ao time do Flamengo, do Jorge Jesus, na maior parte dos jogos, e na final da Libertadores, quando ganhou, nem foi assim. Sim. Mas não é pelo jogo bonito, refinado, é um jogo competitivo, de marcação forte, como o Flamengo do ano passado, com o Palmeiras do Abel já ganhou, né? Vencendo disputas individidas, vencendo bola parada, tendo transição rápida, tendo uma posse de bola geralmente mais direta do que uma posse de bola de equipe que trabalha muito a bola. O Botafogo foi assim também, inclusive na final ano passado, ano retrasado, quando ficou com um jogador a menos. Então eu achei que o resultado ficou de bom tamanho pelo que o Júnior fez no primeiro tempo, pelo que o Palmeiras fez no segundo, e o resultado para mim é muito melhor pro Palmeiras, apesar de ser bom pro Júnior, porque eu tô muito com vocês. É óbvio que o futebol prega surpresas, mas olhando a força dos adversários do Palmeiras, o Palmeiras é bem favorito nos 5 jogos restantes. Sim. Em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o Autuori e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé Ricardo é o técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E pro Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir que a os segunda outros colocação do grupo. Ele não vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre essa atuação do Palmeiras, né? Foi uma atuação consideravelmente boa, né? Fora de casa, lembrando, né, que o time Gilban aqui, ele é o time mais forte aí do grupo, abaixo do Palmeiras. Então, né, o Palmeiras foi bem na partida. É claro, poderia ser sido melhor, poderia ser com a vitória, poderia, né? Mas é isso. Lembrando que o Palmeiras tem alguns desfalques ainda, né? Não tem Paulinho, não tem Vitor Roque, Piquerez, né? Então, o time tá um pouco ali mesclado, né? Mas importante é que não perdeu. Empate com raça, né? E teve chance aí de virar o jogo durante toda a partida. Mas é isso. Qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.